A igreja primitiva. A palavra igreja vem do grego eclésia, que tem origem em kaleo, chamou ou convosco. Na literatura secular, eclésia referia-se a uma assembleia de pessoas, mas no Novo Testamento a palavra tem sentido mais especializado. A literatura secular podia usar as palavras eclésia para denotar um levante, um comício, uma orgia ou uma reunião para qualquer outra finalidade. Mas o Novo Testamento emprega eclésia com referência à reunião de crentes cristãos para adorar e louvar a Cristo. Que é a igreja? Que pessoas constituem esta reunião? Que Paulo pretende dizer quando chama a igreja de corpo de Cristo? Para responder plenamente a essas perguntas, precisamos entender o contexto social e histórico da igreja do Novo Testamento. A igreja primitiva surgiu no cruzamento das culturas hebraicas e helenística. Fundada a igreja. 40 dias depois de sua ressurreição, Jesus deu instruções finais aos discípulos e ascendeu ao céu, ou subiu ao céu. Atos capítulo 1, versículo 1 ao 11. Os discípulos voltaram a Jerusalém e se recolheram durante alguns dias para jejum e oração, aguardando o Espírito Santo, o qual Jesus disse que viria. Cerca de 120 pessoas, seguidores de Jesus Cristo, aguardavam. 50 dias após a Páscoa, no dia de Pentecoste, um som como de um vento impetuoso encheu a casa onde o grupo se reunia. Línguas de fogo pousaram sobre cada um deles e começaram a falar em outras línguas diferentes da sua, conforme o Espírito Santo os capacitavam. Os visitantes estrangeiros ficaram surpresos ao ouvir os discípulos falando em suas próprias línguas. Alguns zombaram, dizendo que se devia estar embriagados. Está registrado em Atos capítulo 2. Focalizamos aqui o versículo 13. Mas Pedro fez calar a multidão e explicou que estava dando testemunho do derramamento do Espírito Santo, predito pelos profetas do Antigo Testamento. Atos capítulo 2, versículo 16 ao 21. Joel capítulo 2, versículo 28 ao 32. Alguns observadores estrangeiros perguntaram o que deveria fazer para receber o Espírito Santo. Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Cerca de 3.000 pessoas aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador naquele dia. Atos capítulo 2, versículo 41. Durante alguns anos, Jerusalém foi o centro da igreja. Muitos judeus acreditavam que os seguidores de Jesus era apenas outra seita do judaísmo. Suspeitavam que os cristãos estavam tentando começar uma nova religião de mistério em torno de Jesus de Nazaré. É verdade que muitos dos cristãos primitivos continuavam a cultura ou a cultuar no templo. Atos capítulo 3, versículo 1. E alguns insistiam em que os convertidos gentios deviam ser circuncidados. Atos capítulo 15. Mas os dirigentes judeus logo perceberam que os cristãos eram mais do que uma seita. Jesus havia dito que os judeus, que Deus faria uma nova aliança com aqueles que fossem fiéis. Mateus capítulo 16, versículo 18. Ele havia selado esta aliança com seu próprio sangue. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 20. De modo que os cristãos primitivos proclamavam com ousadia haverem herdados os privilégios que Israel conhecera outrora.
Não era simplesmente uma parte de Israel, mas era o novo Israel. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Capítulo 21, versículo 2, Mateus capítulo 26, versículo 28 e Hebreus capítulo 8, versículo 8 e o capítulo 9, versículo 15. Os líderes judeus tinham medo de arrepiar, porque esse novo e estranho ensino não era um judaísmo estreito, mas fundia o privilégio de Israel na alta revelação de um só Pai de todos os homens. A comunidade de Jerusalém. Os primeiros cristãos formavam uma comunidade estreitamente unida em Jerusalém após o dia de Pentecoste. Esperavam que Cristo voltasse muito breve. Os cristãos de Jerusalém repartiam todos os seus bens materiais. Em Atos capítulo 2, versículo 44 ao 45, muitos vendiam suas propriedades e davam à igreja o produto da venda, os quais distribuía esses recursos entre os grupos. Atos capítulo 4, versículo 34 e 35. Os cristãos de Jerusalém ainda iam ao templo para orar. Atos capítulo 2, 46. Mas começaram a partilhar a ceia do Senhor em seus próprios lares. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 46. Essas refeições simbólicas traziam-lhes à mente uma nova aliança com Deus, a qual Jesus havia dito, sacrificando seu próprio corpo e sangue. Deus operava milagres de cura por intermédio desses primeiros cristãos. Pessoas enfermas reuniam-se no templo, de sorte que os apóstolos pudessem tocá-las em seu caminho para a oração. Atos 5, capítulo 5, versículo 12 a 16. Esses milagres convenceram muitos dos que os cristãos estavam verdadeiramente servindo a Deus. As autoridades do templo, num esforço por suprir o interesse das pessoas na nova religião, pretenderam prender os apóstolos. Mas Deus enviou o anjo para libertá-los. Atos capítulo 5, versículo 17 e 20. O que provocou muita hesitação. A igreja crescia em tanta rapidez que os apóstolos tiveram de nomear 7 homens para distribuir víveres às viúvas necessitadas. O dirigente desses homens era Estevão, o homem cheio de fé do Espírito Santo. Atos capítulo 6, versículo 5. Aqui vemos o começo do governo eclesiástico. Os apóstolos tiveram de delegar alguns dos seus deveres a outros dirigentes. À medida que o tempo passava, os ofícios da igreja foram dispostos numa estrutura em um tanto complexa. O assassinato de Estevão. Certo dia, um grupo de judeus apoderou-se de Estevão e, acusando-o de blasfêmia, o levou à presença do conselho do sumo sacerdote. Estevão fez uma eloquente defesa da fé cristã, explicando como Jesus cumpriu as antigas profecias referentes ao Messias e que libertaria o seu povo da escravidão do pecado. E denunciou os judeus como traidores e assassinos do Filho de Deus. Atos capítulo 7, versículo 52. Erguendo os olhos para o céu, ele exclamou que via a Jesus em pé à destra de Deus. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram. Atos capítulo 7, versículos 58 e 60. Este fato deu início a uma ordem ou uma onda de perseguição que levou muitos cristãos a abandonarem a Jerusalém. Atos capítulo 8, versículo 1. Alguns desses cristãos estabeleceram-se entre os gentios de Samaria, onde fizeram muitos convertidos. Atos 8, capítulo 8, versículo 5 ao 8. Estabeleceram congregações em diversas cidades gentílicas, como Antioquia da Síria. A princípio, os cristãos hesitavam em receber os gentios na igreja, porque eles viam a igreja como um cumprimento da profecia judaica. Não obstante, Cristo havia instruído os seus seguidores a fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim, a conversão dos gentios foi tão somente o cumprimento da comissão do Senhor e o resultado natural de tudo o que havia acontecido. Por conseguinte, o assassínio de Estevão deu início
a uma era rápida expansão da igreja. Atividades missionárias. Cristo havia estabelecido sua igreja na encruzilhada do mundo antigo. As rotas comerciais traziam mercadores e embaixadores através da Palestina, onde eles entravam em contato com o Evangelho. Dessa maneira, no livro de Atos, vemos a conversão de oficiais de Roma. Atos capítulo 10, versículo 1 ao 48. Da Etiópia, Atos 8, versículo 26 ao 40. E de outras terras. Logo depois da morte de Estevão, a igreja deu início a uma atividade sistemática para levar o evangelho a outras nações. Pedro visitou as principais cidades da Palestina, pregando tanto a judeus como aos gentios. Outros foram para a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Ouvindo que o evangelho era bem recebido nessas regiões, a igreja de Jerusalém enviou a Barnabé para incentivar os novos cristãos. Em Antioquia, Atos 11, 22, 23. Barnabé, a seguir, foi para Tarso, em busca do jovem convertido Saulo, ou Paulo de Tarso, e o levou para Antioquia para ensinar na igreja durante um ano. Atos capítulo 11, versículo 26. Um profeta, por nome Ágapo, predisse que o Império Romano sofreria uma grande fome sob o governo do imperador Cláudio. Herodes Agripa estava perseguindo a igreja em Jerusalém. Ele já havia executado a Tiago, irmão de João, e tinha lançado Pedro na prisão. Atos capítulo 12, versículo 1 a 4. Assim que os cristãos de Antioquia coletaram dinheiro para enviar aos seus amigos em Jerusalém, ou despacharam Barnabé e Paulo como socorro. Os dois voltaram de Jerusalém, levando um jovem chamado João Marcos. Atos 12, capítulo 12, versículo 25. Por esta ocasião, diversos evangelistas haviam surgido no seio da igreja de Antioquia, de modo que a congregação enviou Barnabé e a Paulo numa viagem missionária à Ásia Menor. Atos capítulo 13, versículo 14. Essa foi a primeira de 3 grandes viagens missionárias que Paulo fez para levar o evangelho aos recantos longínquos do Império Romano. Os primeiros missionários cristãos concentraram seus ensinos na pessoa e obra de Jesus Cristo. Declararam que ele era o servo impecável e filho de Deus, e que havia dado sua vida para expiar os pecados de todas as pessoas que depositassem sua confiança nele. Romanos capítulo 5, versículo 8 ao 10. Ele era aquele a quem Deus ressuscitou dos mortos, para derrotar o poder do pecado. Romanos capítulo 4, versículo 24 e 25. Em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 17.